Os trabalhadores para o reino são poucos, são muito poucos. Quem vai falar isso é Jesus. Os trabalhadores são poucos. Trabalho tem muito, mas gente que queira trabalhar são poucos. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 9, versículo de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Veja como é triste o que Jesus está falando agora. A messe é grande, trabalho tem demais, mas está faltando trabalhador. E eu espero que você seja um trabalhador do reino. E por que falta trabalhador? Porque a pessoa, muita gente está preocupado com a sua própria vida. Está preocupado com a sua própria vida, com o seu trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho minhas obrigações, todo mundo tem. E o que você faz para o reino? A pergunta que eu faço é: o que você faz para o reino? Frei, eu ajudo lá na minha paróquia, eu faço isso, eu falo, ótimo, você está trabalhando pelo reino. Eu não sei, eu não vou nem ficar falando aqui porque o nosso tempo é curto. Você pode trabalhar na sua paróquia, você pode trabalhar na sua rua, você pode trabalhar no seu trabalho, você pode trabalhar para Deus em qualquer lugar a qual Ele te chame. O que você não pode é não fazer nada. O que você não pode é ver que a messe é grande e você aqui, de braços cruzados, ou então só cuidando das suas coisas. Não, isso não dá, isso você não pode. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo de 14 a 15. Porque como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como que as pessoas do mundo vão se converter se não tiver quem pregue? É isso que a palavra está falando. Como que vão acreditar em Deus se não tiver quem pregue? Como que vão crer em Jesus se não tiver quem fale, se não tiver quem testemunhe? Como? Como vão abrir o coração para Jesus se não tiver quem trabalhe por isso? Eu agora estou trabalhando pelo reino, eu estou aqui gravando para você. Você não sabe o trabalho que isso dá. Você não tem noção do trabalho que isso dá. Eu não tenho tempo para falar isso para você agora. Você não tem noção do trabalho que isso dá. Mas eu preciso trabalhar pelo reino. Porque eu preciso chegar no coração de pessoas agora. Se não tiver quem fale, como é que vão crer? Ah, mas eu não sei falar. Fale com a sua vida, fale de alguma forma, fale na cozinha lá do retiro, fale de qualquer jeito que você puder, mas trabalhe pelo reino. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Descer para quê? Para a gente ficar na nossa?
Para a gente ficar só nas nossas coisinhas? Não. E vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. O Espírito Santo não é dado para você ficar preguiçoso. O Espírito Santo é dado para você ser testemunha de Deus neste mundo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Colossenses capítulo 4, versículo 11. Também Jesus chamado justo, aqui não é Jesus, tá? É uma pessoa que se chamava Jesus. Também Jesus chamado justo vos saúda. São os únicos da circuncisão que trabalham comigo no reino de Deus. Eles se têm tornado a minha consolação. Olha, eles são os únicos que estão trabalhando comigo. Os únicos. Paulo está reclamando, não tem muita gente não. Eles são os únicos que estão trabalhando comigo aqui. Por fim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. Não é motivo de glória para mim. É uma obrigação. Ei. Falar de Jesus é tua obrigação. Trabalhar para o reino é tua obrigação. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Escreve aqui nos comentários. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Vamos aumentar o número dos trabalhadores, minha gente? Vamos aumentar o número dos trabalhadores. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Mande esse vídeo para mais alguém e isso já é trabalhar pelo reino.